Amém? Essa é uma noite especial para nós. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. Nós vamos ler a partir do verso 1. Eu falei que hoje não tem hora para acabar e o relógio não está nem funcionando. Então, parece que Deus está nesse negócio. Gênesis 37, versículo 1. Diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos. 17 anos. Quantos tem 17 anos aqui? Para, vai. Kevin. Meu filho tem 17 anos. Não é para tanto. Obrigado, Marcão. É o Felipe Erguelmão, gente do céu. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. No português claro, José era X9. José era cagueta. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. No português claro, José, além de ser cagueta, era o queridinho do papai. Vai ouvindo, Felipe. Deixa Deus falar. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Em outras palavras, José era odiado pelos seus irmãos. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Em outras palavras, José era soberbo. Então, os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso, o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Em outras palavras, José não tinha sabedoria nenhuma. Já tinha contado o seu primeiro sonho aos seus irmãos. A Bíblia diz que os irmãos passaram a odiar ele. Agora ele tem um novo sonho. E quem que ele procura? Os mesmos irmãos para contar o outro sonho, sem sabedoria nenhuma. Versículo 11, os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Amém?
Esse aqui é o comecinho da história de José. E esses 11 versículos que a gente acabou de ler falam muito sobre ele. Queridinho do papai, mimado, soberbo, se comparava com os irmãos. Eu peço que vocês escutem o sonho que eu tive. E no sonho, ele reina sobre todo mundo. Sem sabedoria, odiado dentro da sua própria casa. X9. Pai, você não sabe o que o meu irmão aprontou. Ele fez isso. Esse é o currículo de José. Esse é o início da história de José. É esse cara. Esse cara se tornou o segundo em autoridade no Egito. Esse cara, depois de alguns anos, se tornaria o maior no Egito depois de Faraó. E aí nós olhamos para quem ele se tornou, para o cargo que ele ocupou, para o nível de responsabilidade que confiaram a ele. Nós olhamos para o lugar onde esse cara chegou, e nós olhamos para quem ele era no início da história, e nós percebemos que não é compatível. Não é compatível um menino mimado, cagueta, preferidinho do papai, que se colocava acima dos irmãos. Esse cara, anos depois, ocuparia um cargo de responsabilidade tão grande, se tornaria alguém tão relevante, tão importante para a história. A história de José está sendo contada hoje. Quantos anos depois, nós olhamos para o início da história, nós olhamos para o fim da história, e parece não ser compatível uma coisa com outra. A pergunta é: o que foi que aconteceu no meio do caminho? O que foi que aconteceu no meio da história dele? Que de um garotinho mimado, mimizento, papai, o segundo em autoridade na maior potência da época. O que foi que aconteceu? Aí eu me lembro de Jacó. Quem aqui conhece Jacó? Jacó com uma história parecida. Mentiroso, traíra, enganador, traiu seu próprio irmão, teve que sair fugido da sua terra natal, porque o próprio irmão tinha ameaçado ele de morte, e não sem motivo, porque o cara era ruim. Enganou o irmão, enganou o pai, destruiu a família. E anos depois, se tornou um dos patriarcas da Bíblia. E hoje nós conhecemos a Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de quem? De Jacó. Um homem relevante, um homem importante, um homem de Deus. A pergunta é: o que foi que aconteceu? O que é que aconteceu no meio do caminho? Isso precisa acontecer comigo. Isso precisa acontecer comigo. Eu preciso ter essa virada. Essa virada de chave
precisa acontecer na minha vida. O que foi que aconteceu com esses homens? Pedro, um homem iletrado, sem estudo, um pescador, que não sabia pescar. Meio xarope. Tem hora que lendo a Bíblia você fala, não, Pedro ele não tinha uns parafusinhos. E a Bíblia católica considera ele o primeiro papa da história. Não vamos entrar no mérito. Não vamos entrar no mérito. Mas esse cara fez a diferença. Esse cara fez a diferença e a história dele é contada até hoje e nos inspira. Um homem que anos depois, na sua primeira pregação, ganharia mais de 3.000 almas para Jesus. E esse é só o começo do ministério dele. O que aconteceu no meio do caminho? Precisa acontecer comigo. Precisa acontecer com você. Amém? Amém? Então vamos ver o que foi que aconteceu com eles? Vamos falar sobre José. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37, agora o versículo 23. Gênesis 37, a partir do versículo 23, vamos ver o que foi que aconteceu com esse cara. A Bíblia diz assim: mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, que ele tinha ganhado do pai, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. A história de José começa a mudar aqui. Ele vai ter com os irmãos dele. E a Bíblia diz que ele vai, adivinha com que roupinha? A roupinha que tinha ganhado do papai. Exibido. Exibido. E a Bíblia diz que os irmãos olham para ele e agora eles querem vingança. Agora eles querem colocar um fim na vida de José. Tomam José, tiram a roupinha que o pai tinha dado para ele e lançam ele numa, a Bíblia diz, cisterna. Na versão King James, a Bíblia não traduz como cisterna, traduz como cova. Os irmãos pegaram José e lançaram ele numa cova. A palavra hebraica aqui pode ser traduzida tanto quanto como cisterna ou como cova. A King James traduz como cova. Eu acho pertinente. Eu acho interessante. E eu não acho que seja uma coincidência. Porque a partir de agora, nós vamos ver José trilhando um caminho que vai levar ele para a morte. Como assim morte? A morte do ego dele. Esse homem agora vai aprender a morrer para si mesmo. Nesse momento da história, ele é vendido pelos irmãos como escravo. E o filhinho mimado, o filhinho preferido, agora vai ver os seus sonhos irem por água abaixo.
Lembra dos 2 sonhos dele? Reinaria, dominaria, seria exaltado. Agora esse homem vai ver os 2 sonhos indo para o ralo. Vendido como escravo. A história dele começou a mudar. Só que José é um cara fenomenal. José é um cara fenomenal, um cara persistente. Ele é um cara resiliente. Parece que José aguenta o tranco. E a Bíblia diz que mesmo sendo vendido como escravo, ele começa a dar a volta por cima. Ao invés de desistir de tudo e se tornar um rebelde, a Bíblia diz que ele começa a dar a volta por cima. E lá no Egito ele começa a fazer um trabalho excelente. Ele vai trabalhar na casa de Potifar. E começa a trabalhar bem. Porque além de persistente, além de resiliente, ele é um cara excelente em tudo que ele faz. E ele começa a administrar a casa de Potifar. E ele é brilhante. E ele começa a crescer. E ele começa a se destacar, porque ele é um cara diferenciado. Quantos concordam comigo? Era um cara diferenciado. Mas esse cara tem que morrer para si mesmo. Esse cara não pode correr o risco de acreditar que a perseverança dele fez ele dar a volta por cima. Esse cara não pode acreditar um dia que a resiliência dele fez ele dar a volta por cima, ou que a excelência dele em tudo que ele fazia fez ele dar a volta por cima. Porque a nossa persistência, porque a nossa resiliência, porque a nossa excelência, muitas vezes não é o suficiente. E enquanto nós dependermos disso, nós vamos de mal a pior. Então ele começa a se destacar, ele começa a crescer. E então, quando parece que as coisas vão mudar para ele, ele é injustiçado. Ele é acusado injustamente de abusar da esposa, da mulher de Potifar. Ele não fez nada. É uma acusação injusta, mas que leva ele para a cadeia. O cara que estava dando a volta por cima, estava fazendo um trabalho excelente, estava perseverando, estava mudando sua própria história, agora é acusado injustamente e tudo vai por água abaixo. Porque ele está trilhando um caminho de morte. A morte do seu ego. A morte da sua autossuficiência. Isso me lembra, meu amado, isso me lembra das palavras de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que tentar, aquele que quiser preservar a sua própria vida, vai perder. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, deixar a sua vida, achá-la. O caminho do Evangelho é um caminho de morte, aonde eu e você, a gente precisa chegar a uma conclusão. Se a gente depender da gente mesmo, não vai dar. Não vai dar. Se eu depender da minha força,
se eu depender da minha própria capacidade, se eu depender da minha perseverança, ou da minha resiliência, ou da minha capacidade intelectual, não vai dar. E quanto antes eu chegar a essa conclusão, melhor. Porque quando um homem entende o quanto ele é miserável, quando um homem entende o quanto ele é miserável, a vida dele é salva. Porque ele entende que ele não pode viver no controle da própria vida. Ele precisa passar o controle da vida dele para alguém. Ele entende que ele não pode se salvar. Então ele precisa de um Salvador. E Deus precisou conduzir José a esse caminho. Deus precisou levar José ao fundo do poço para que ele entendesse isso. Ele viu os sonhos dele indo para o buraco. Ele viu a capacidade dele não servindo para nada, porque agora ele estava preso. Tinha feito tudo direitinho, tinha feito tudo bonitinho, era um cara diferenciado. Mas isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. A nossa inteligência não é suficiente. A nossa capacidade não é suficiente. A nossa excelência não é. E enquanto nós estivermos no controle da nossa vida, nós vamos de mal a pior. E a consequência disso é trágica. É trágica. E talvez você já tenha percebido isso. Talvez, como eu, você já tenha percebido isso. Hoje a gente estava almoçando na casa da minha mãe. Fui eu, a Raquel, o Luíde, o Felipe, a Thaís. E os nossos parentes, alguns parentes de Araraquara, vieram para conhecer o Luíde. E a gente estava ali vendo o Luíde, brincando com ele. E minha tia olhou para o Luíde e ela falou algo maravilhoso. Ela disse assim, ela olhou para o Luíde, ela olhou para mim, ela olhou para o Luíde, ela olhou para mim, ela estava incrédula. E eu acho que escapou, acho que ela nem queria dizer isso, eu acho que escapou. Ela disse assim, quem diria que o Fábio teria capacidade para ser pai? Ela não queria falar isso, não é possível. Por que ela disse isso? Sabe o que ela estava fazendo nesse momento? Ela estava olhando para o final da história e olhando para o início da história. Ela estava olhando para o Fábio de agora e estava olhando para o Fábio de 10 anos atrás. E ela estava chegando à mesma conclusão que a gente chega olhando para a história de José. Não bate. Não bate. Não é compatível. O Fábio de 10 anos atrás não tinha capacidade para liderar a si mesmo. E o meu irmão está aqui para confirmar o que eu estou dizendo. Não tinha. Não dava conta de liderar a própria vida. E hoje está liderando uma família nos caminhos do Senhor. Porque aconteceu algo no meio do caminho. E o que foi que aconteceu no meio do caminho? Eu descobri que se eu dependesse de mim mesmo, eu descobri que se dependesse de mim mesmo, se eu continuasse no controle da minha vida, eu ia terminar de uma maneira trágica. E antes que isso acontecesse, eu decidi entregar a minha vida para alguém que poderia conduzir ela de verdade.
Eu decidi morrer para os meus sonhos, porque eu percebi que os meus sonhos não prestavam. Eu decidi morrer para as minhas vontades, porque eu percebi que as minhas vontades estavam me matando. Eu saí do controle. Eu decidi me submeter ao governo de alguém poderoso e maravilhoso para transformar a minha história, e Ele tem feito isso. Minha tia não está entendendo nada. Não dá para entender. Amém, meus amados? Esse é o caminho do Evangelho. Negue-se a si mesmo. Sai do controle. Sai do controle da tua vida. Deixa alguém te conduzir de verdade. Abandona os teus sonhos, porque eu disse outra vez aqui, vou repetir, a nossa vontade, no máximo, na melhor das hipóteses, a nossa vontade, ela é mais ou menos. Ela é mais ou menos. Mas a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando nós trocamos a nossa vontade pela vontade dEle, nós tomamos a decisão mais acertada que nós podemos tomar. Mas para isso nós vamos precisar chegar à conclusão de que nós não podemos estar mais no controle da nossa vida. E nós vamos precisar passar o controle dela para o Senhor Jesus. Amém, meus amados? Gálatas, capítulo 2. Versículo 20. Paulo, ele diz algo maravilhoso. Gálatas 2, coloca no 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com... Vamos repetir isso? Estou crucificado com 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós olhamos para o final do versículo, a realidade é: Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo está dizendo: Cristo vive em mim. O texto fala sobre vida. Só que quando diz Cristo vive em mim, não está falando de qualquer vida, não. Não é essa vida miserável que a gente conhece. Quando a Bíblia diz Cristo vive em mim, está falando sobre viver uma vida abundante. É Zoe. É vida plena em Deus. É vida no centro da vontade de Deus. É viver os planos, é viver os sonhos de Deus. É viver a vontade boa, perfeita e agradável. Esse é o final do versículo. Mas ele começa dizendo: estou crucificado com Cristo. E aqui fala de morte. Aqui fala de morte. Porque se nós queremos viver a vida que Deus tem para nós, a vida abundante, a vida plena, esse Zoe, essa vida frutífera, o caminho para nós chegarmos nesse lugar passa pela morte. A morte dos nossos sonhos, a morte da nossa vontade, a morte do nosso ego. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
tome a sua cruz e siga-me. Amém? A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 5, palavras de Jesus: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está dizendo: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus nós vivemos uma vida seca, uma vida vazia, de decepção em decepção, de frustração em frustração, até um final trágico. Mas se nós estivermos nele, isso significa nós morrermos para as nossas vontades, nós morrermos para os nossos sonhos, nós sairmos do controle da nossa vida e colocarmos Ele no controle, Ele no governo. Eu deixo de ser o Senhor da minha vida e Ele passa a ser o Senhor da minha vida. Se eu faço isso, a Bíblia diz que eu vivo uma vida frutífera, uma vida abençoada, onde as coisas acontecem, onde a vontade de Deus se cumpre. Amém, meus amados? O caminho para nós vivermos tudo que Deus tem para nós passa pela morte. Nós vamos precisar abrir mão da nossa vontade, nós vamos precisar abrir mão dos nossos sonhos, e vamos precisar se submeter a Deus e conhecer a vontade de Deus e conhecer a palavra de Deus. Uma vez Jesus disse para Nicodemos: olha, para receber o reino de Deus, o reino dos céus, é preciso nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada. Nascer de novo, que história é essa? Como assim nascer de novo? E sabe de uma coisa, meu querido? Para a gente nascer de novo, primeiro a gente precisa morrer. Se eu quero ver o reino de Deus, Jesus disse, eu preciso nascer de novo. Só que para nascer de novo, primeiro eu preciso morrer. A gente vê algumas pessoas na igreja e às vezes a gente pensa assim: poxa, esse irmão parece que ele não nasceu de novo. Parece que ele não recebeu esse milagre do novo nascimento. O que será que acontece com esse irmão? O que acontece é que esse irmão, muito provavelmente, ele ainda nem morreu para ele mesmo. E se ele não morre para si mesmo, ele não pode nascer de novo para Deus. Se ele não está crucificado com Cristo, ele nunca vai poder dizer: Cristo vive em mim. Porque para Cristo viver em mim, eu preciso estar crucificado com Ele. Só que a gente é muito cheio de si. A gente parece que é muito talentoso, né? A gente parece que é muito capacitado. Então a gente sempre tem um plano. Então a gente sempre tem um jeito. Não, vou me dedicar nesse negócio aqui. Se eu me dedicar aqui e tal. Não, eu vou fazer isso. A gente é muito ativista. A gente gosta de fazer e acontecer e ter um plano. Não, eu estou com um projeto aqui. Isso aqui, esse negócio vai dar certo. Então se eu fizer isso aqui, meu irmão, esquece isso. É tempo de nós entendermos que sem Jesus não vai dar. Então eu dobro o meu joelho e digo: Senhor, eu coloco os meus planos diante do Senhor, e o que não vier de ti, tira do meu coração. As minhas vontades eu submeto elas ao seu senhorio.
Se não for da tua vontade, coloca um ponto final nisso. Coloca obstáculos. Me mostra o que o Senhor tem para mim. Me mostra qual é o caminho que eu devo andar. O que é que eu devo fazer. Como eu devo escolher. E assim Ele se torna o meu Senhor. Porque é Ele quem me dirige. Porque é Ele quem me governa. Porque é Ele quem está assentado no trono da minha vida, no trono do meu coração. Mas para isso eu vou precisar sair desse trono. Então, meu querido, essa é uma oração muito boa de fazer. Senhor, eu quero colocar os meus sonhos, os meus planos diante do Senhor. Eu quero colocar todas as minhas vontades diante do Senhor. Faz o teu querer em mim. Me ensina a te obedecer. Me ensina a viver para o Senhor, para a tua glória. Me ensina a te obedecer em cada detalhe da minha vida. Me ensina a ouvir a tua voz. Porque sem a tua voz eu não sei para onde ir. Alguém que faz essa oração é alguém que está morrendo para si mesmo. E quando a gente morre para si mesmo, a história começa a mudar. Amém, meus amados? Quando eu deixo o controle da minha vida e o Senhor Jesus assume esse controle, a minha história começa a mudar. Quantos querem viver isso? Quantos querem fazer essa oração hoje? Mas a coisa não acabou ainda. Esse é o começo da história. Lucas capítulo 9, versículo 23. É o texto que nós estamos trabalhando. As palavras de Jesus dizendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, meus amados, que eu estou lendo na versão NAA. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia. Agora está na RA, né? Agora eu fiquei confuso. Eu estou lendo na NAA. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Então, existe um detalhe importante aqui. Existe um detalhe muito importante nesse ensinamento de Jesus. Essa decisão que eu tomo de morrer para mim mesmo, de morrer para as minhas vontades, para os meus sonhos, é uma decisão diária. E esse é o problema muitas vezes. Sabe por quê? Porque nós estamos num culto. Então aqui, eu tenho certeza, todo mundo vai fazer essa oração e dizer: Senhor, toma o controle da minha vida. Se assenta no trono da minha vida. Me ensina a te obedecer, me ensina por qual caminho eu devo seguir. Aqui nós estamos negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente entrega a nossa vida para Jesus aqui, e quando a gente atravessa aquela porta, a gente pega a nossa vida de volta. Eu entrego aqui, eu faço uma oração verdadeira, eu faço uma oração sincera, mas quando eu saio por aquela porta, eu tomo o controle de novo. E aí eu tenho um problema, porque Jesus está dizendo que essa é uma decisão diária, é dia a dia, tomando a sua cruz. E cruz fala de morte. Então é um estilo de vida, aonde todos os dias eu me submeto ao senhorio de Jesus.
onde todos os dias eu busco compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Todos os dias eu procuro trocar as minhas vontades pela vontade de Jesus. Dia a dia, em cada escolha, em cada decisão, em cada atitude, eu estou me submetendo a Jesus. Então eu não ando se Ele não anda. E se Ele for para a esquerda, então eu vou para a esquerda. E se Ele for para a direita, eu vou para a direita. E isso se torna um estilo de vida, onde eu só ando mediante uma palavra de Deus. E se Ele me disser, entra nesse negócio, porque eu estou contigo nisso, então eu entro. Mas se Ele não disse, Ele é o meu Senhor. E eu não vou tomar o controle da minha vida das mãos dEle. Não vou. Só que a gente é apressadinho demais. A gente é apressadinho. Então Deus prometeu, e a gente está doido para viver o que Ele prometeu. Como José, né? Ele mostrou num sonho o que é que Ele tem para nós. Ele prometeu um filho. A minha mulher é estéril. Ele prometeu um filho e eu estou empolgado com isso. E eu sou apressadinho. E eu começo a achar que Ele está demorando demais para cumprir a vontade dEle. Ele está demorando demais para cumprir a promessa dEle. Então eu vou dar um jeitinho. Eu quero tanto viver tudo que Ele disse para mim que eu vou viver. Eu quero tanto viver as promessas que Ele tem para mim. Eu quero tanto viver essa vontade boa, perfeita, agradável, que eu começo a tomar os pés pelas mãos. Porque eu sou apressadinho. Só que o que essa história nos mostra é que existe um caminho que precisa ser trilhado. E não existem atalhos. Se eu quero chegar lá e viver o que Deus tem para a minha vida, e viver as promessas que Deus tem para a minha vida, existe um caminho que precisa ser trilhado e não tem atalhos. E o caminho começa pela minha morte, pela minha submissão a Deus, pela minha obediência a Deus, pela minha fidelidade a Deus, pela minha dependência. Então a minha pressa não me ajuda aqui, ela só me atrapalha. A minha ansiedade não me ajuda, só me atrapalha. E eu começo a fazer do meu jeito, e eu começo a decidir aqui, e eu começo a decidir ali, e eu não estou mais querendo ouvir a Deus. Eu só quero que aquilo aconteça, eu só quero que aquilo se cumpra. Não dá. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz. E aí Jesus diz: e siga-me. E seguir Jesus fala de discipulado. Seguir Jesus fala de aprender com Ele. Seguir Jesus fala de ser tratado por Ele, fala de ser curado, fala de ser transformado por Ele. Você
Você sabia que a Bíblia compara a nossa vida a uma obra? Abra sua Bíblia comigo. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa vida é comparada a uma obra. Como é que essa obra começa? Presta atenção. O engenheiro olha para aquele barraco que é a nossa vida. Ele analisa, ele pensa, será que dá para aproveitar alguma coisa? E ele chega à conclusão que não. Então ele precisa demolir tudo. É a morte. É o que Deus fez com José. Destrói tudo. E agora, esse engenheiro, esse arquiteto, o responsável pela obra, ele vai começar algo novo, do zero. Ele vai fazer algo que nunca foi visto antes. Ele não vai melhorar. Não, se eu pintar aqui a parte da frente, se eu trocar aqui essas portas, não vai ficar maravilhoso, mas vai dar uma melhoradinha. Depois limpa, corta a grama no jardim e vai ficar bom, eu acho. Não tem nada a ver com o que Jesus quer fazer na nossa vida. Não tem nada a ver. Ele quer destruir tudo. Isso fala da nossa morte. Isso fala sobre nós entregarmos tudo para Ele, e Ele tirar tudo que não presta, e Ele tirar tudo que não vem dEle. Todo o engano, toda a mentira, Ele destrói tudo. E agora, Ele vai começar a construir a vontade dEle sobre nós. E esse é o discipulado. É quando Ele começa a colocar a verdade dEle no nosso coração. É quando Ele começa a nos curar de tantos traumas, de tantas feridas que a gente carrega. E por isso a gente anda por aí sangrando e machucando os outros. E agora, quando nós começamos a seguir Jesus, isso fala de uma vida com Ele, isso fala de uma intimidade com Ele, isso fala de comunhão com Ele. Então Ele começa a tratar a nossa alma, então Ele começa a mudar o nosso caráter. E à medida que nós vamos tendo revelação de quem Ele é, nós vamos sendo transformados. E daqui a pouco eu estou me parecendo um pouquinho mais com Ele. E daqui a pouco eu estou me parecendo um pouquinho mais com Ele. E a coisa vai ficando, vai tomando forma. Abre a Bíblia em Jeremias para ficar ainda mais claro. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda,
como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos. Em algumas versões a Bíblia diz o vaso quebrou. Em outras versões a Bíblia diz que ele esmagou o barro. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Primeiro o vaso quebra. Primeiro ele esmaga o vaso. Isso fala sobre Deus, muitas vezes, frustrar os nossos planos. Fábio, parece que nada dá certo, eu tento isso, eu tento aquilo, parece que nada dá certo. Talvez Deus esteja frustrando os seus planos, para te mostrar, para te lembrar que sem Ele, você não pode fazer nada. O oleiro está esmagando o barro. E quando a gente aceita essa morte, a morte do nosso ego, e quando a gente aceita ser esmagado por Deus, e desistimos da nossa vontade, dos nossos planos, então o oleiro começa a fazer algo novo, que ninguém nunca viu. O Fábio de hoje, minha tia nunca viu, porque o oleiro esmagou e começou a fazer algo novo. E sabe de uma coisa, meus amados? Ele não terminou. Eu olho para o Fábio de 10 anos atrás, nem eu me reconheço. Só que eu sei que se eu continuar nas mãos do oleiro, mais 10 anos vão se passar. E o Fábio de daqui a 10 anos não vai conseguir reconhecer o Fábio de hoje. Porque o oleiro ainda tem muito trabalho a fazer. Não acabou o projeto, não terminou. Está ficando bom, está tomando forma, mas vai ficar ainda melhor. Porque Ele é muito bom no que Ele faz. Ele é muito bom no que Ele faz. Ele pega um menino mimado, filhinho de papai, cagueta, e transforma no segundo em autoridade do Egito. Esse é o oleiro que está cuidando de mim. Esse é o oleiro que está me esmagando diariamente para eu desistir dos meus sonhos. E está me colocando nos caminhos dele. Eu quero isso para a minha vida. Deus pode me esmagar. Frustra todas as minhas vontades, tudo que não vem do Senhor. Porque eu confio que o que o Senhor tem para mim é muito melhor. Bem sei eu os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos, diz o Senhor. Amém, meus amados? Eu me lembro uma vez que o meu pai disse para mim assim, seguinte, se arruma porque a gente vai conhecer a casa do seu tio. Meu tio estava construindo uma casa. Eu acho que o Felipe nem lembra disso, devia ser bem novinho. Meu tio estava construindo uma casa, e o meu pai um dia falou assim, a gente vai lá visitar a casa, se troca e tal, e eu fiquei empolgado de conhecer a casa, porque eu tinha ouvido dizer que ele estava construindo uma casona, uma casa enorme. E a gente chegamos no endereço, e eu olhei, eu era criança, falei, cadê a casa? Era terra, uns ferros fincados na terra. Eu falei, não, eles devem ser sei lá, eles devem estar me trollando, alguma coisa. E eu comecei a ouvir a conversa do meu tio falando pro meu pai, aqui é a sala. Eu nem era crente, mas aquele dia eu queria orar pelo meu tio. Eu vou orar pelo meu tio, porque a situação não tem teto. Era uma casa muito engraçada. Era essa. Não tinha piso, era terra e ferro.
Falei, gente, aqui é o quarto. Falei, nossa, que bênção. E falaram que era uma casona. A gente foi embora. E no caminho eu falei, pai, o tio vai morar lá? Diz pra mim que não, por favor. Aí meu pai disse, ele está construindo a casa. Não está pronta, mas a casa vai ficar bonita, ele me disse. Eu falei, não vai. Sem chance, não vai ficar bonita essa casa. E algum tempo se passou e a casa ficou pronta. E o meu pai levou a gente para conhecer a casa. E que casa! Que casa! Uma piscina enorme. Uma verdadeira mansão, 2 andares, uma casa gigantesca. Eu lembro que tinha uma banheira no quarto dele enorme. Um campão de grama, assim, a gente jogava futebol lá. E agora eu estava vendo aquela casa pronta. E sabe, meus amados, eu penso que assim é a vida de alguém que está nas mãos do oleiro. Talvez a gente olhe agora para a situação e pense, poxa, mas parece que Deus tem falado tanto comigo sobre o que Ele quer fazer na minha vida e são tantas promessas do Senhor para mim. E eu reconheço que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Mas eu olho para a minha vida e está tudo tão desorganizado, e está tudo tão bagunçado. E parece que eu estou tão distante de me tornar aquela casa bonita, aquela casa grande, aquela casa espaçosa. Mas deixa eu dizer algo para você. O responsável por essa obra, ele sabe o que ele está fazendo. Ele nunca falhou. O Jacó, enganador, traíra, mentiroso, se transformou num grande homem de Deus, inspiração para nós. Porque ele foi tratado por Deus. Porque ele entrou num processo onde Deus tratou no caráter dele, no coração dele. E é o que Deus quer fazer com cada um de nós. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E o Senhor vai nos curar, e o Senhor vai nos tratar. Nós vamos nos tornar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Se nós não desistirmos, nós vamos chegar lá. Porque não é sobre a nossa capacidade, é sobre a capacidade do responsável pela obra. Não é sobre o que eu posso fazer. Se Ele está no controle da minha vida, é sobre o que Ele pode fazer. E Ele pode fazer coisas grandes, belas, maravilhosas. Quantos querem viver isso? Agora, sabe, meu querido, é importante que a gente aprenda a viver o momento que nós estamos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Presta atenção em mim. Porque muitas vezes nós estamos olhando para aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus prometeu que vai fazer. Muitas vezes nós estamos olhando para o projeto da casa e comparamos com a nossa vida e pensamos, mas nós estamos muito distantes de viver isso. A realidade é muito diferente do projeto. E muitas vezes a gente acaba atribuindo a culpa a Deus, como se Deus estivesse atrasado.
Então eu tenho ouvido constantemente as pessoas falando sobre a vontade boa, perfeita e agradável de Deus sobre a minha vida, os planos que Ele tem para mim, o que Ele pode fazer, as promessas que Ele tem para mim, mas parece que eu não saio do lugar. E muitas vezes a gente acha que o Senhor está atrasado. Como se Ele estivesse demorando a cumprir o que Ele prometeu. E sabe de uma coisa? Na maioria das vezes, na maioria não, em 100% das vezes, Ele não está atrasado. Na maioria das vezes, somos nós que estamos. Porque muitas vezes Deus está olhando para mim e para você e perguntando: até quando você vai ficar insistindo na sua vontade? Até quando você vai entregar a sua vida para mim no culto e no estacionamento da igreja você vai tomar ela de volta e sair tomando os pés pelas mãos? Até quando? Até quando você vai ficar esperando que as promessas de Deus se cumpram na sua vida como um milagre de Deus, ao invés de mergulhar profundamente na presença de Deus e buscar ser tratado por Deus, e buscar ser curado por Deus, e buscar ouvir a voz de Deus e conhecer a voz de Deus? Meu irmão, pensa por um instante em quem você quer se tornar daqui a 10 anos. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Você tem ouvido falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Deus tem promessas maravilhosas a seu respeito, para a sua casa, para a sua família. E com base nessas promessas, eu quero te perguntar: onde você quer estar daqui a 10 anos? Quem você quer se tornar? Que tipo de pessoa você quer ser daqui a 10 anos? E por que é importante você pensar nisso agora? Porque as suas atitudes hoje é que vão determinar o lugar onde você vai estar daqui a 10 anos. E ficar sentado, esperando que as coisas aconteçam, não vai te levar para o lugar onde você deseja estar. E ficar tomando os pés pelas mãos, decisões apressadas, sem uma palavra clara de Deus, sem uma palavra específica de Deus, isso não vai te levar para o lugar onde você deseja estar daqui a 10 anos, porque eu sei. Daqui a 10 anos você deseja estar no centro da vontade de Deus, vivendo tudo que Deus tem para a sua vida. É o lugar onde eu quero estar. Daqui a 10 anos eu quero ser encontrado pelo Senhor, ainda mais apaixonado por Ele, servindo a Ele naquilo que Ele tiver para a minha vida, vivendo tudo o que Ele sonhou. Mas são as minhas atitudes hoje que vão me levar para esse lugar, ou não. E o que é que eu estou fazendo hoje? Será que hoje eu estou mergulhado na presença de Deus, aprendendo a ouvir a voz de Deus? Será que eu estou hoje mergulhado na presença de Deus, buscando novas experiências com o Senhor, buscando ser curado, buscando ser tratado, buscando uma nova revelação? Ou será que eu estou esperando que as coisas aconteçam sozinhas?